Então, eu preparei para vocês a segunda parte do nosso trabalho, né, sobre as parábolas de Jesus. No finalzinho, nós temos um spoiler de como vai ser essa, essa apresentação, mas eu queria iniciar dizendo para vocês saudações fraternas, que sejam muito de paz e de luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu me chamo Armando e, com a parceria da nossa querida irmã Norma, iremos apresentar uma série sobre as parábolas de Jesus. É uma nova forma de conhecer as parábolas de Jesus e enxergá-las como janelas para o cotidiano, onde cada história revela não apenas verdades espirituais, mas também reflexões sobre nossas atitudes, escolhas e também as nossas relações. E aí fica uma perguntinha: que tal, nessa segunda parte desse trabalho, convidá-los para conhecer como será a nossa estratégia das abordagens que nós iremos fazer sobre o estudo das parábolas de Jesus? Mas antes, faremos uma breve retomada da primeira parte para a gente poder fazer a conexão com essa segunda parte. Bom, boa tarde, queridos irmãos. No encontro anterior, refletimos sobre a figura de Jesus sob uma perspectiva que ultrapassa o campo da fé devocional, aproximando-se de uma leitura historiográfica e sócio-histórico-cultural de sua trajetória. Buscamos compreender o Jesus histórico, o homem inserido em um tempo e espaço concretos, profundamente marcado pelas tensões políticas, econômicas e religiosas da Palestina do século I. Percebemos que essa abordagem historiográfica não visa deduzir o caráter espiritual de sua missão, mas ampliá-lo, situando-o na realidade vivida e, assim, permitindo-nos compreender a coerência entre suas palavras, ações e contextos. Ao reconstruirmos, meus irmãos, sua biografia do nascimento em Belém, à vida simples em Nazaré, do batismo no Jordão ao ministério público entre os marginalizados, identificamos uma pedagogia encarnada no amor revelado na prática cotidiana. Nessa perspectiva, o estudo das parábolas torna-se fundamental. Elas representam a síntese perfeita entre o Jesus da história e o Jesus da fé, pois, através delas, o Mestre traduz verdades espirituais em experiências humanas, acessíveis e desafiadoras. Compreender a cronologia das parábolas significa acompanhar o desenvolvimento progressivo de sua mensagem, observando como os temas, metáforas e interlocutores se transformam à medida que sua missão avança, desde as primeiras pregações na Galileia às confrontações finais em Jerusalém. Assim, ao adotar uma leitura historiográfica e cronológica, não apenas situamos as parábolas em um contexto original, mas reconhecemos nelas um percurso de ensino
e revelação, onde o anúncio do reino de Deus ganha densidade e profundidade, conforme os acontecimentos de sua vida. Dessa forma, retomamos nosso estudo, recordando que o maior propósito de Jesus, ao viver entre nós, foi revelar o amor de Deus de forma concreta e acessível, reconciliando o ser humano com o divino e inaugurando um novo horizonte ético e espiritual. Então, meus irmãos, diversos autores de destaque defendem a historiografia de Jesus e argumentam que suas parábolas foram organizadas de forma cronológica. E também foi intencional, porque refletindo assim um projeto não só teológico, mas também pedagógico. Esses autores utilizam métodos da crítica histórica, exegese, né, bíblica, e análise literária para argumentar que as parábolas de Jesus não são apenas ensinamentos isolados, mas fazem parte de um plano narrativo. Na tabela que apresentamos agora no slide, vocês vão reparar que nós temos alguns autores, o título da obra e a sua defesa do conteúdo. Nós buscamos, por exemplo, o John Mayer, né, que ele foi, na verdade, um influente estudioso do Novo Testamento na figura histórica de Jesus. Ele é católico, teólogo e professor. Ele defende, nesse livro, que Jesus pode ser estudado como figura histórica com base em critérios críticos e fontes confiáveis. Reconhece também a intencionalidade das parábolas como parte de sua missão pública. Um outro autor também muito interessante é o Robert Gundry. Ele é um renomado teólogo, estudioso do Novo Testamento e comentarista também bíblico. Ele é americano e tem uma abordagem crítica e bastante erudita das escrituras da Bíblia. E ele argumenta que os evangelhos, embora teológicos, têm forte base histórica e que as parábolas são estruturadas para revelar progressivamente a identidade de Jesus. Mais um autor também importante é o Richard Bauckham. Ele também é um teólogo britânico, estudioso também, e assim, especializado em parábolas e como Jesus se encontra historicamente presente. O Richard ele defende que os evangelhos foram escritos com base em testemunhas oculares e que há uma preocupação cronológica e narrativa na organização dessas parábolas. Um outro autor também que nós buscamos é o Gerhard Lockfin. Ele também é um teólogo católico, alemão, especializado também em Novo Testamento. E ele aborda nessa literatura Jesus de Nazaré, ele enfatiza que Jesus usava parábolas como ferramenta pedagógica e que sua sequência revela uma lógica interna e escatológica, quer dizer, do início, meio e fim. Tem outro também chamado, esse autor muito interessante, o John Sobrino, né? Ele é um teólogo também de El Salvador, que é um país aqui da América Central, né? E ele tem assim um conhecimento amplo sobre a teologia da libertação na América Latina. Talvez seja um cunho até meio político. O livro dele é Jesus o Libertador. Interpreta nessa literatura as parábolas como expressão da prática libertadora de Jesus com articulação histórica e teológica que reflete o seu contexto social. E, por último, nós trazemos aqui dois professores brasileiros da PUC, que é o André Leonardo Chevitarese e o Pedro Paulo Funari. Eles são destacados como historiadores brasileiros especializados na história antiga
né? E eles trouxeram uma literatura muito interessante chamada Jesus Histórico, uma brevíssima introdução. E os dois defendem a prioridade do Evangelho de Mateus, sugerindo que a organização das parábolas reflete uma intenção cronológica desde os primeiros textos cristãos. E aí, meus irmãos, acompanhando ainda, há uma progressão temática e teológica nas parábolas tão interessante que acompanha, inclusive, o desenvolvimento da sua missão. E aí é que está. A cronologia dos evangelhos, especialmente os sinóticos, a gente vai explicar mais na frente o que é isso. É pensada para revelar gradualmente a identidade messiânica de Jesus. E aí uma pergunta, né? E como que essa progressão pode ser compreendida? Como é que a gente pode entender isso acontecendo? Bom, para englobar todas as parábolas de Jesus em uma estrutura cronológica coerente, sem desmerecer qualquer outro autor, é claro, né? Escolhemos seguir uma abordagem que combina temática teológica, progressão narrativa e contexto ministerial. A proposta é de um brasileiro chamado Clayton André Kuntz, ele está ali na tela agora. Ele é um excelente, assim, é uma excelente base para a gente poder entender essa cronologia, né? E esse autor, além dele ser teólogo, professor e pesquisador brasileiro, ele é especializado em Bíblia, né? E ele traz a teologia sistemática, uma hermenêutica e uma exegese também, um foco especial no Novo Testamento e nas parábolas de Jesus. Aí nós incluímos nessa análise a publicação do Kuntz, né? Ele publicou um artigo chamado Uma Proposta de Cronologia das Parábolas de Jesus, Via Teológica, nessa revista Via Teológica. Bom, meus queridos, no próximo slide, você poderá observar uma lista completa das 42 parábolas de Jesus, organizadas em 5 grupos cronológicos e temáticos, pois a intenção é apresentar uma proposta teológica baseada na progressão narrativa dos evangelhos sinóticos, que são os de Mateus, Marcos e Lucas, e na estrutura do ministério de Jesus, dando sequenciamento o desenvolvimento teológico e geográfico que permeia no tempo, inicialmente na Galileia, passando pelo ensino ético, os confrontos em Jerusalém e o discurso escatológico. E vem a ser aquele discurso do final dos tempos, né, meus irmãos? Bom, agora no próximo slide a gente vai ver que essa organização nos ajuda a compreender como as parábolas do Mestre revelam gradualmente o reino de Deus e sua identidade messiânica. A principal referência para essa abordagem é o artigo de Clayton André Kuntz, publicado na revista Via Teológica, citado anteriormente. Aí vocês vão ver aí, nesse primeiro slide, né, uma sequência do início do ministério dele lá na Galileia, e onde foram tratadas essas parábolas aí enumeradas. No segundo, é um convite ao reino, inclusão e misericórdia. E aí a gente vai ver mais uma relação de parábolas. O primeiro vai do semeador até o vinho novo em odres velhos. E o segundo, que é um convite ao reino, inclusão e misericórdia, vai de os 2 devedores até o grande banquete. E aí a gente vai entender, conforme formos estudando, o porquê, né,
dessa ordem das parábolas. Vamos avançar? O terceiro vai tratar do ensino ético e espiritual, não é? Discipulado e vigilância. Então, a gente vai ver que essas parábolas aí são todas nesse sentido, né? O rico e o insensato, amigo importuno, servo vigilante, são todas parábolas referentes ao vigiar e orar, né? Que a gente precisa ter e que o mestre tanto nos assinalou. O quarto grupo vai ser do tema confronto em Jerusalém, né? Onde houve o julgamento, trata de julgamento e rejeição. E aí estão vinculadas essas parábolas, né? Os 2 filhos, os vinhateiros homicidas, as bodas do rei, o banquete do casamento, os maus lavradores, os talentos e as 10 virgens. Então, são todas parábolas que nos levam à reflexão de como estamos nos preparando, né, para o julgamento final. Será que nós estamos com o combustível para o nosso candeeiro? Ou vamos ser como aquela virgem que dormiu no ponto e não tinha, e depois queria que as outras a socorressem? Então, a gente vai ver... Oi? Alguém falou? Como essas parábolas não estão, por acaso, assim, separadas em grupos, né? E o último grupo é o discurso escatológico, né? Que vai tratar exatamente dos alertas para o final dos tempos, que hoje nós estamos vivenciando um período da transição planetária, né? E nesse grupo, então, a gente vai ter as parábolas das ovelhas e dos bodes, né? A figueira, o servo vigilante, o porteiro e o ladrão da noite. Aquele em que aqueles que se prepararam serão aquele trigo, né, meus irmãos? E os que não se prepararam serão o joio, que serão apartados nesse momento escatológico do final dos tempos. Vamos avançar? Então, meus irmãos, para aprofundarmos esse estudo, é essencial compreendermos 2 conceitos citados e que são fundamentais: os evangelhos sinóticos e a escatologia bíblica. Bom, os evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esses são chamados sinóticos, por apresentarem narrativas semelhantes, muitas vezes com os mesmos episódios e parábolas. Eles permitem uma análise comparativa das parábolas, revelando diferenças de estilo, ênfase teológica e contexto histórico. E a escatologia bíblica, o que será? É o ramo da teologia que trata dos últimos eventos da história humana, como o juízo final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Muitas parábolas de Jesus, como a das 10 virgens, dos talentos e do juízo final, têm forte conteúdo escatológico, convidando à vigilância e à preparação espiritual. Me fez lembrar essas recuperações que nós temos nas nossas escolas, né? Toda vez tem uma retomada, tem uma pílula de aprendizado, né? Um estudo mais avançado. São
os apóstolos, falando da mesma coisa de forma diferente, para a gente poder fixar o máximo possível do conteúdo. Uns conseguem aprender daquela maneira, outros conseguem aprender de uma outra forma. E assim, meus irmãos, o estudo da cronologia das parábolas de Jesus é uma ferramenta valiosa para compreendermos a progressão pedagógica de seus ensinamentos. O mestre utilizava parábolas com o método didático, adaptando-as ao contexto e à maturidade espiritual de seus ouvintes. Acabei de falar agora, né? A análise cronológica permite também identificar repetições temáticas, isso é muito bom. Variações alegóricas, quais estratégias foram colocadas, e momentos-chave de sua missão. Portanto, não podemos esquecer de autores respeitados na literatura brasileira, com perspectivas da doutrina espírita, e vamos usá-las no nosso trabalho aqui. Porque esses autores também, eles nos apoiam e contribuem significativamente para esse estudo, especialmente como Rodolfo Caligares, Caibar Schutel. Não tem como a gente desvincular, a gente precisa, na verdade, dessa parceria, né? Porque, por exemplo, o Caligares, em Parábolas Evangélicas, apresenta 27 parábolas, meus irmãos, com exegese à luz do Espiritismo, destacando o valor moral e espiritual de cada narrativa. O Schutel, por exemplo, em Parábolas e Ensinos de Jesus, na literatura, ele analisa já 35 parábolas, mas o foco do Schutel é na aplicação prática dos ensinamentos do mestre. Outro queridíssimo, queridíssimo mesmo, é o espírito de Ramatiz, que nos proporciona saberes espirituais em suas obras. Nos trabalhos de cromoterapia que é feito lá no salão, é abordado 24 parábolas, relacionando-os aos centros de força, que são os nossos chakras, e também a saúde espiritual, os passes magnéticos. Essa diversidade de abordagem revela que alguns ensinamentos se repetem, embora com alegorias distintas. Isso é muito bom, porque cada um aprende de uma forma diferente, né? Por exemplo, a parábola do semeador e do joio do trigo e a da rede compartilham o tema da separação entre os bons e os maus, cada uma com uma imagem diferente. Já a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, também tratam do resgate do que se perdeu, com nuances emocionais e simbólicas próprias. E aí, meus irmãos, as 42 parábolas de Jesus são joias da pedagogia divina, transmitidas com simplicidade e profundidade para tocar consciências em diferentes níveis evolutivos. E aí, não tem como também. Uma outra coisa que a gente buscou um ponto de conexão são as cartas do nosso mentor espiritual, Paulo de Tarso, né? Escritas em meio às lutas da igreja nascente, são verdadeiros tratados de espiritualidade prática, doutrinária e filosófica, principalmente. E aí, aproximar esses dois conjuntos é mais do que um exercício teológico, é um reencontro entre o verbo vivo do Cristo e a interpretação iluminada de seu apóstolo. Portanto, consideramos Paulo de Tarso como referência deste trabalho, reconhecendo sua missão de tradutor do Cristo para o mundo gentio e de ponte entre o símbolo e a prática. Ele não apenas compreendeu as parábolas, meus irmãos, ele as viveu, sofreu por elas e as transformou em cartas que ainda hoje nos guiam. Em cada encontro nos estudos das parábolas de Jesus, Paulo de Tarso estará conosco, ensinando e tornando mais cristãos.